Como lidar com a bolsa a 100 mil pontos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. Lembrando que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Hoje a gente vai falar como lidar com a bolsa brasileira a 100 mil pontos ou menos, né? Esse é o tema do nosso vídeo. Vamos lá. E aí o que acontece, pessoal? Se a gente for olhar para as nossas raízes, a gente colocou uma delas lá, a paciência. A paciência ela está relacionada exatamente à questão da volatilidade. E associada também à parte da paciência, você tem um comprometimento, que é exatamente você não desistir daquela sua realização, daquele seu sonho que é chegar na sua independência financeira com investimentos, né? Seja uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. E é nesse ponto que muitas vezes você pode estar cometendo o erro. Quer queira ou não, aqui no Brasil a gente vive, desde quando era criança a gente ouvia aquela história do país do futuro, né? Então a gente sempre fica nessa expectativa. Mas quer queira ou não, a gente sabe que o Brasil tem uma alta volatilidade devido a questões políticas, questões econômicas, questões fiscais. E é até complicado mesmo o ambiente aqui no Brasil para o investidor, para o empreendedor. Então é por isso que você tem que levar em consideração esse aspecto. Primeiro, quando você considera somente investir no Brasil, você tem que avaliar o seu portfólio. Se ele qual é a porcentagem dele que está dividida em renda fixa e renda variável. Isso aí vai dizer exatamente o ponto em que você está suscetível a risco. Então quanto mais a parte de renda variável predominar no seu portfólio, esse ponto aí no portfólio vai fazer com que apareça aquela volatilidade que muitas vezes incomoda muitos investidores. Então aqui você tem que olhar, quando eu falo em renda fixa, eu não estou falando simplesmente na parte do fundo de emergência. O fundo de emergência você coloca ali de lado. Também não estou falando da parte do fundo de oportunidade, se você estiver também construindo um fundo de oportunidade. Eu estou falando em investimento realmente em renda fixa, e aí quando eu falo em investimento em renda fixa, eu estou falando em tesouro direto, especificamente tesouro IPCA, por exemplo, que está atrelado à inflação. Então nesse aspecto você pode considerar esse tipo de investimento. Existem outras possibilidades, como por exemplo debentures, até mesmo CDB, mas isso particularmente eu não acho muito interessante. Aí cabe a você como investidor decidir se seria interessante essa porção da renda fixa no seu portfólio. Mas no geral o que você tem que considerar, primeira coisa, se você quer investir só no Brasil, o quanto é renda fixa, o quanto é renda variável. E é aquilo que a gente fala e prega aqui no plano 5 é exatamente considerar o investimento no exterior, principalmente aí nos Estados Unidos, ativos nos Estados Unidos. Quando a gente está falando ativos nos Estados Unidos, a gente está falando de stocks, REITs e ETFs negociados na Bolsa Americana, não necessariamente através de BDR. Se você não quer investir através de uma Bolsa Americana, tudo bem, pode considerar o BDR, mas a gente sempre reforça a possibilidade de investir utilizando uma corretora americana. A gente sempre recomenda a corretora Avenue. Ela está com uma proposta interessante agora, inclusive de você poder utilizar uma conta americana lá, eles vão virar um bank, né? Então é interessante essa integração com bank e corretora. Então de repente seria uma oportunidade para você também. Mas enfim, o ponto aí seria investir exatamente no exterior para aliviar a volatilidade aqui do Brasil. E é lá no exterior você também tem que olhar esse perfil seu também. O quanto vai ser em renda fixa e quanto vai ser em renda variável. Exatamente também para se aliviar ali da questão da volatilidade mundial. Porque pode acontecer também isso. Quando eu falei aqui na Bolsa de Valores, atualmente ela está em 115, 113 mil pontos, né? Está caindo bastante. Há uma expectativa de cair mais, a gente vai entrar em um ano de eleição, há mais volatilidade aí pela frente. Então você tem que saber lidar com isso aí, né? Tem que ter a paciência e também entender que pode chegar inclusive abaixo de 100 mil pontos. E aí eu sempre falo daquela possibilidade de você utilizar também um BIL, né? Um BIL, um ETF, que basicamente é cash americano. Ou seja, seria investir basicamente em dólar. A gente já mostrou várias vezes aqui no plano 5 também essa descorrelação entre a bolsa brasileira e o dólar. Então considere também essa questão. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é rapidinho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos aí e não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.